Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui hoje, sexta-feira, os grandes milagres bíblicos. Vamos começar essa live durante 7 sextas-feiras estaremos juntos. Então vamos compartilhar, começa a compartilhar, chama seu amigo, seu vizinho, seu parente, entre em contato com as pessoas para a gente começar essa live debaixo de uma unção do sobrenatural, naquilo que se refere ao poder e o dom de curar. Nós não vamos falar sobre o dom da cura, mas o poder de curar, o poder, né? O evangelho, os evangelhos, fala muito sobre os milagres bíblicos, as ocorrências, tudo que aconteceu. Então, desde já, pegue seu pedido de oração, escreva, coloque no seu pedido de oração. Nós vamos, no final, na hora da oração, ler, falar seu nome e pedir os céus para te responder. Então compartilhe agora, comece a participar e desde já quero convidá-los para segunda-feira também, na live o Sobrenatural de Deus. Nós vamos ter uma live muito interessante sobre o sobrenatural transformando vida, das trevas, das drogas para a liberdade. Nós vamos fazer com a Casa de Recuperação, pastor Selmo, lá do Espírito Santo, e alguns recuperantes vão estar presentes, vão falar, vão contar a sua experiência. Então vai ser uma live bem gostosa, bem leve e cheia do Espírito Santo. E também na quarta-feira, meio-dia, o poder da oração, apesar que segunda-feira também estaremos orando ao meio-dia. E na quarta-feira, com o pastor Ornella, lá dos Estados Unidos, estamos fazendo uma corrente de poder ao meio-dia nas quartas-feiras para desagregar toda a força do diabo, toda a artimanha de Satanás. Nós queremos jogar por terra. Mas nesta noite, exatamente agora, queremos sentir a unção da cura. Remandaste comanábias. Eu quero liberar uma unção nos ambientes onde está chegando o som da minha voz. Quero desde já liberar o poder de curar. Poder, a unção de curar. A unção de operar as maravilhas dos céus. Já já o Júnior estará entrando aqui comigo, né? O Júnior Canuto. Nós estaremos juntos hoje, participando, e durante 7 sexta-feira, estaremos juntos, orando pela cura. Talvez alguém com câncer, com HIV, doenças hepáticas, doenças neurológicas, doenças degenerativas. Escreva seu pedido, diga o nome dela nesse tempo da crise aí, chamada coronavírus. Tantas pestes, tantas moléstias acontecendo na terra nos dias de hoje. E talvez hoje comece o processo da cura, ou talvez hoje seja o dia da sua cura, o dia da sua transformação total, onde você vai ser curado e as pessoas que você intercede serão curadas. Vamos orar, faz teu pedido de oração, escreve qual é o tipo de doença que está assolando sua casa, sua família, sua vida. Não vamos deixar nesse tempo de pandemia, coronavírus, destruir nossos familiares. Vamos crer no evangelho de milagre, no evangelho de cura, no evangelho de poder. Jesus veio à terra, lá no livro de Isaías 61, diz que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Pensa bem nisso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, há um poder sobrenatural para a realização de milagres. Pessoas estão escrevendo aí. E você pode sair da sua doença hoje. Não importa o tipo de doença. Não importa o tipo de maldade que o diabo tem lançado, de enfermidade. Não importa se é uma doença genética, congênita, se é uma doença hereditária, não importa.
Não importa se é uma doença da mente, ou qualquer outro tipo de doença no corpo, ou de bruxaria, ou de macumbaria, ou de lançada contra a sua vida. Hoje começa um processo de libertação. Estou aguardando o Júnior entrar. Quando o Júnior entrar, a gente começa a meditar algumas coisas importantes e pensar bem naquilo que é suma importante para entrarmos no poder da oração. No final, faltando ali uns 10, 15 minutos, nós vamos entrar em oração. E eu quero que você tenha seu pedido escrito, para a gente poder recitar o poder da cura sobre este pedido e receber a unção do sobrenatural de Deus na área dos milagres, na área da cura, na área da reconstrução dos seus organismos, seja cérebro, coração, fígado, rins, pulmão, são os vitais. Mas nós temos todos os outros órgãos importantes que são assolados por várias doenças. E hoje eu quero que você compartilhe. Agora, compartilhe com alguém. Manda aí um contato para alguém entrar na live, entrar nesse canal Instagram e receber desde já o início de grande milagre. Um parente, um amigo à distância. Mas você pode compartilhar, comunicar e pedir a essa pessoa para sintonizar, porque o milagre vai acontecer. Alguém escreveu aqui, ó, está na UTI. Essa pessoa, Deus tem poder de mandar um anjo lá hoje e começar a mudar essa situação. Estou liberando unção desde já. Pessoas que vão ser curadas. Doenças que estão escrevendo aqui, vários tipos de doenças. Estou aguardando o Júnior entrar aqui já já. Vamos entrar e começar um processo de restauração. Receba agora. Eu estou liberando unção no ambiente que você está. Não importa se é no teu trabalho, se é no hospital, aonde você estiver agora, na sua casa, seu carro, ouça o som da voz. O milagre chega onde você está. O milagre entra onde você está. Nós estamos iniciando hoje, a primeira sexta-feira, os milagres bíblicos. Os milagres. E a primeira pessoa que a gente quer começar é com os milagres operados pelo próprio Jesus. Como ele se movia, como ele agia, como ele se comportava nos ambientes. E é interessante quando a gente vê um versículo aqui que vem à minha mente. É muito interessante. Lucas capítulo 5, versículo 17. Vai mostrar ali depois que ele tinha feito vários milagres. É interessante porque diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Olha só, o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar, para restaurar, para dar saúde. É isso, gente, o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre você, sobre minha vida, para curar. Aqui no capítulo 5, verso 17 diz: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Samaria, e de Jerusalém, ou melhor. E o poder do Senhor estava, aqui nesta tradução diz, com ele para curar. Olha que coisa. O Espírito do Senhor, o poder do Senhor estava com ele para curar. No meio de rabinos, no meio de mestre, no meio de religiosos, fariseus, no meio de doutores, vindo das aldeias, das cidades, como se Jerusalém, da capital. Todos estavam ali naquele ambiente, presta atenção nisso, para ouvir os ensinos
sabedoria, a palavra com entendimento, a palavra com conhecimento. O poder que estava movendo ele era sobrenatural. E esse poder que vai te mover agora, esse poder que vai tocar na sua vida agora, e o milagre inicia agora. Presta atenção nisso. Aconteceu que num daqueles dias estava ensinando. Gente, eu penso que ouvir Jesus era fenomenal naquele momento. Ali estavam os mestres da lei, doutores da lei, que tinham vindo todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Oh, alabachoremanas. O que eu quero dizer é que é um poder aqui movendo esse ambiente onde eu estou para te curar onde você está, para resgatar a sua saúde, para resgatar o seu direito de viver uma vida cheia do Espírito Santo aqui na terra, onde a doença é exterminada, onde a doença é eliminada, onde o teu sonho é restaurado, reconstruído e você é reconduzido a viver uma vida cheia da glória de Deus. Por isso vamos compartilhar, vamos entrar neste momento. Quero fazer uma oração com você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos iniciar essa live debaixo do sobrenatural do Senhor, na unção de milagres. Queremos iniciar com a palavra, Senhor Jesus, que as trevas não irão permanecer no ambiente da luz, que a doença não vai permanecer no ambiente da saúde, que os demônios não vão permanecer no ambiente de anjo, que a guerra não vai permanecer no ambiente da fé. Nós liberamos agora. Estamos aguardando o Júnior chegar aí, daqui um pouquinho ele chega, e nós entraremos definitivamente nesse tempo de oração. Eu quero que você receba agora a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que vai dar a você a certeza de que as trevas te assolou, mas a luz está te cobrindo. Júnior chegou aí, estou vendo o Júnior. Júnior, Deus te abençoe. Uau. Como é que tá? Tudo bom? Na paz, no fogo, no óleo, na grada. É um probleminha aqui no suporte aqui, mas estamos aí na ativa aí. É isso aí. Então, estava começando com o pessoal dizendo que nós vamos começar essa live, eu e você, para liberar o poder da cura aonde o doente estiver. Onde a enfermidade estiver, nós entraremos lá pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E aí nós cremos que muitos serão curados. Então, eu quero... O que você acha disso? É muito importante esse tema, né? Essa determinação de cura, né? Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. É um tempo tão batalhador, né? Um tempo de tantas dificuldades diante das pandemias, diante de tantas doenças, né? Diante de tantas tragédias, diante de tantas coisas que têm acontecido. Quando a gente trata o tema da cura, a gente consegue entrar, né? Que entrar nesse ambiente de restauração, né? De restituição, porque a cura ela é muito importante, não só a física, como a emocional e a cura espiritual, né? Tantas pessoas feridas na alma, tantas pessoas com seus sentimentos, suas emoções estão abaladas e o seu espírito acaba desfalecendo, né, nesse tempo, né? Então, Júnior, por isso a gente veio no meu espírito começar uma live de 7 sexta-feira, para a gente atacar as doenças espirituais, as doenças físicas e mentais. Para a gente atacar as frentes das doenças, câncer, doenças sociais, né? As doenças sociais, elas são muito graves.
Por exemplo, essa pandemia é uma doença social, ninguém sabe de onde veio esse vírus e ninguém sabe aonde vai chegar, como vai terminar isso. Como HIV são doenças sociais, hepatite A, B, C, são principalmente C, são doenças sociais, doenças que vêm pelo ambiente que você está, pela atividade qualquer, uma transfusão de sangue. Muitas doenças podem acometer e ser doenças letais, doenças com agravante de letalidade muito grande. Então, a nossa ideia é entrar nesse ambiente para restaurar. Então, eu estava lendo aqui, antes de você entrar, em Lucas capítulo 5, eu li versículo 17, que diz: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Agora a gente imagina esse poder. Vamos usar esse poder, esta unção de poder. No versículo 40 do capítulo 4 de Lucas também diz assim: e ao pôr do sol, depois que ele curou a sogra de Pedro, e ao pôr do sol, todos que tinham enfermo de várias doenças nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Jesus curava a todos, ou com imposição de mão, ou com a autoridade da palavra. A doença saía, porque Jesus usava uma palavra de autoridade fenomenal. No capítulo 4, versículo 32, diz assim: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava um homem na sinagoga que tinha um espírito de demônio, um espírito imundo, e exclamou em alta voz. E aí Jesus repreende esse demônio e cura este homem, liberta este homem, e aí vem uma admiração. Todos ficam atônitos, porque diz assim: com que poder, com que palavra e autoridade ele manda e os demônios lhe obedecem. Então, vamos pensar um pouquinho antes da gente entrar definitivamente na oração, que nós vamos entrar para orar e curar esse povo hoje na primeira sexta-feira. Pensar nesse poder sobre Jesus. O que tu vê? A ação, o Espírito sobre ele para curar. É muito forte, né? A gente precisa entender algumas coisas muito relevantes que estão, principalmente nesse versículo 17 do Lucas 5, né? E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de toda a aldeia todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para curar. Algumas versões, né, dizem: e o poder estava com ele para curar. Eu acho muito forte esse final, principalmente, né, quando diz assim: e o poder do Senhor estava com ele. Quando você vai entender algumas vertentes, eu acho muito bonito, principalmente o com, né? Estava com, vem de condicionar, né? Então é um condicional, é algo que foi entregue para ele, para aquela realização. Então, quando você vê que estava com ele, né? Então estava condicionado a ele, ele podia realizar, porque o poder que Deus tem, que está manifesto dentro do coração de Deus, condicionou, né? Foi condicionado para Jesus poder realizar as curas. E esse poder, ele é manifesto pela autoridade que está no Pai. Então, o que era realizado ali naquele momento era a condição da unção, a condição do poder liberado sobre a vida de Jesus, sabe? Eu acho muito válido a gente entender que Jesus, nesses dias,
Ele era tão homem quanto eu, quanto o senhor, quanto qualquer um que está assistindo aqui. Qualquer um que está ouvindo, que está vendo essa live, ele era humano como nós somos humanos. Ele era ser humano, normal, passivo de erros e acertos, 100%. mas ele era condicionado a realizar milagres. E eu não vejo diferença daquele tempo para o tempo de hoje. Quando você vê que o ambiente era formado por fariseus e doutores da lei, era formado por judeus, por galileus, por pessoas sábias de doutrinas diferentes e de ambientes diferentes, de culturas diferentes, isso não impede o condicionamento da unção que estava sobre Jesus a realizar milagres. Sabe? É muito bonito entender que às vezes a gente limita a ação, limita o ambiente, porque nós olhamos um todo local e nós esquecemos do condicionamento do Pai. Quando Jesus estava realizando milagres, ele realizava porque estava com ele. Então foi entregue a ele para ele cumprir, foi entregue a ele para ele realizar. E nós temos que ter essa atitude de não olhar em torno. Muitas vezes o entorno nos impede de aceitar o condicionamento da autoridade. A autoridade nos é entregue, nos é condicionada, mas nós olhamos o entorno e nos limitamos dentro de um condicionamento. Esse é o grande diferencial desse versículo, né? E joga em Atos capítulo 10, verso 38, né? Que eu acho interessante, que vai falar do próprio Jesus. Atos 10, 38. Que ele veio para justamente para isso, esse poder que o condicionou, esse poder que dava condição a ele, que era uma autoridade delegada, transmitida, que exorcia o direito para exercer o poder. Então, em Atos capítulo 10, verso 38, queria que você lesse aí. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. E curando todos os oprimidos do diabo, porque tinha essa condicional nele. Eu penso que esta unção ela está sobre nós, na mesma proporção de delegamento. Jesus recebeu, como Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para. Então, lá é que me ungiu para. Eu fui ungido para realizar alguma coisa que a terra ainda não tinha experimentado. E ele vai realizar milagres profundos. Queria que você olhasse onde a gente fazer novos comentários. Lucas capítulo 6, verso 19. Porque, gente, nós estamos comentando aqui para puxar a tua fé para o ambiente do milagre. Muitas pessoas não recebem a cura, ou um milagre, ou uma atividade dos céus, porque ele está no ambiente, mas não está construída a fé no ambiente do milagre. Por isso, Jesus sempre falou assim: segundo a tua fé, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás. Em tua fé, eu tenho que estar no ambiente de poder, mas a minha fé tem que estar ativa no ambiente de milagre. Eu, Júnior, estamos aqui, né? Mas nós vamos liberar o ambiente e a tua fé tem que estar dentro desse ambiente. Lucas, que eu falei, 6,19, você pode ler? Vamos lá. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Aleluia! É. Todos queriam tocar. Que autoridade! O poder de curar era muito grande. Então, esse Jesus que andou realizando todos esses milagres, ele está aqui agora. O que tu vê nisso aí? Pode comentar. É interessante, né? A gente leu alguns versículos e eu acho muito legal, porque todos os versículos que mostram Jesus curando, todos eles são
são explicados com a condicional dos céus. Então, quando você vê Jesus realizando milagres, sempre vem, e ele realizava milagres, todos olhavam para ele porque ele realizava milagres, mas era condicionado pelo Pai, condicionado pelo Senhor, condicionado pelo Espírito, ele era condicionado, sempre tem condição, sempre tem uma condição para a realização disso, entendeu? Ele andou fazendo bem, ele andou fazendo milagre, ele curou a todos, porque Deus era com ele. Então, com ele era Deus. Então, ele estava sendo condicionado, ele estava sendo liberado pelos céus para realizar as obras aqui na terra. Então, aonde Jesus andava, onde Jesus pisava, como Jesus fazia, era determinado pela condicional. Era condicionado pelo Espírito Santo. Aí você vai entender as razões dessa palavra tão importante, que é a palavra condicional. Então ele contém. Então, algo que contém dentro dele, no caso, o Senhor, Deus, era o que continha em Deus. O que continha em Deus para realizar milagres? Era a autoridade, era o poder, era a cura, era a manifestação dos milagres. São os dons determinados dentro do condicionador que é Deus. Então, se Deus é o condicionador, então ele é o que contém. E o que contém condiciona alguém a realizar. Então, Deus condicionou a Jesus aqui na terra a realizar os milagres. Aí você vê que o que estava sobre Deus condicionado a Jesus é sujeito ou dependente daquele que condiciona. Então, Jesus não realizava por si só. Jesus não fazia porque ele queria ou porque era só vontade dele. Ele fazia porque ele entendia que era condicionado ao Pai para realizar. Então, a obra que Jesus realizava dentro desse ambiente, a obra de cura, a obra dos milagres, a obra dessa realização tão poderosa e tão profunda é condicionada no Pai. Então, ela implicava, ela era sujeita e dependente àquilo que Deus queria. Então, não tem as razões humanas sobrepondo a condição da autoridade de Deus. É a autoridade de Deus, a condição de Deus, o condicional do Pai ao homem se sobrepondo sobre as razões do homem. Então você vê que no capítulo 5 ele estava no meio de homens de lei, doutores, homens cultos, homens estudados, religiosos, teólogos aprofundados, homens de grande sabedoria, rabinos, até mesmo homens que realizaram milagres e conhecedores do poder do milagre. Mas ele não sobrepõe a razão humana sobre o condicional do Pai. Ele sobrepõe a condição do Pai para realizar os milagres, usando a vida dele sobre a razão humana. Então esse é o X, esse é o diferencial. Que para aquilo ele estava designado. Sim. Sobre ele havia uma designação. Sobre ele havia um direito, né? O direito condicional de cumprir, de realizar. E isso é muito bonito porque quando você... né? Exato. Quando você vê essa autoridade manifesta, você vê a autoridade realizando. Aí você vê que muitas vezes é citado a realização do milagre através de Jesus mediante a palavra virtude, né? Então você vê assim que sobre ele tinha virtude para realizar, sobre ele saiu virtude ao tocar, sobre ele estava a virtude dos céus. Então você vê que a virtude que a Bíblia tanto determina é uma qualidade de se conformar e considerar o que é correto e desejável. Você vê que isso que você está falando é tão real que não importa as culturas, não importa a formação acadêmica, não importa a cor da placa de religião, importa a atividade da autoridade no ambiente onde precisa o milagre, que Mateus capítulo 4, versículo 24, seria importante você ler, porque dá uma base sobre tudo que você está falando. Nós estamos aqui, gente, procurando trazer para você não só uma palavra, mas uma palavra que vai te ajudar a viver pela fé o resto da sua vida. A gente poderia chegar aqui e criar um ambiente só de cura e começar já quebrando tudo, orando, levando coisa para um lado para o outro, mas a gente quer que você cresça na fé,
amadureça para viver os milagres. Mateus capítulo 4, versículo 24. Olha aí, Júnior, como diz na escritura que você tem na mão. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então Eu queria todos que os parasse doentes. nessa palavra. A sua fama correu por toda a Síria. Cara, pensa bem. A autoridade, o poder estava com ele, na condição, delegado sobre ele, dentro de uma unção sobrenatural, e a sua fama corria. A fama corria. Que fama era essa? Leia aí. E a sua fama corria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava. Cara, isso aqui, ó, já estava saindo, está na Síria. Ou seja, já estava banhando o continente inteiro. Estava em outras culturas, em outras formas de religiosidade, de ativar a fé. Hoje nós estamos no Brasil, mas o Brasil está nos ouvindo, mas fora do Brasil também. Hoje a gente tem os meios sociais para avançar, e ele não. Meu irmão, a unção traz o milagre para junto das pessoas. A unção, quando você está vivendo essa exorcia, o direito para exercer dínamos, a força moral divina para realizar milagre, é isso que entende. É isso que é a tradução literal. O direito para exercer na autoridade, a força moral divina para a realização de milagres, sinais e prodígios. Jesus era portador desta unção. Remanácio. É o que eu creio. O que você pensa nisto, Júnior? É muito intenso, né? As palavras, elas ficam tão pequenas, né, dentro dessa grandiosidade toda, né, dessa fama que se corria. Eu acho incrível que a fama dele, né, a fama que corria não era algo não era algo humano, né? Você vê que não é algo que humanamente era necessário ou era visível, porque as pessoas corriam para lá não apenas, mas elas corriam buscando algo que ele carregava. A reputação que Jesus tinha era a reputação de alguém que era capaz de mudar sentenças inimagináveis, imutáveis. Você vê que aqueles que corriam lá, cara, endemoniados, paralíticos, sentenças determinadas, imutáveis, humanamente falando. Loucos. Sim, loucos, doenças mentais que a medicina da época jamais. Hoje em dia já é tão difícil você trabalhar. Sim, se hoje em dia não tem cura, e muitas dessas doenças sequer são capazes de serem, digamos assim, estabilizadas pela medicina, quanto mais naquele tempo. E a fama que Jesus carregava era de alguém que carregava sobre ele algo que a humanidade não era capaz de ter, mas que era necessário para viver. Então a humanidade não tinha, a humanidade não carregava, a humanidade não vivia, mas precisava, e tinha alguém que carregava isso. E essa fama que se ouvia era a virtude que ele carregava. Era a unção que ele carregava. Sabe? Era esse ambiente do que era correto, do que era conformado e do que era desejável. Então você vê uma fama de alguém que era, vamos dizer assim, que era um conforme, era conforme a necessidade, podia não ser o padrão da humanidade, mas era conforme a necessidade, era alguém que era correto diante da humanidade, porque não tinha o que falar dele, não tinha palavras contra ele. Então ele era conforme a humanidade necessitava, não era padrão, entendam as palavras, gente, não era padrão humano da humanidade, não era padrão social, ele era conforme a humanidade necessitava. Ele era correto diante dos olhos
do mundo, diante dos olhos das pessoas, então não existia julgamento sobre ele, era de boa fama, e ele era desejável, porque a virtude é desejável. A unção é desejável. Não sei se vocês, quem está assistindo, o senhor com certeza, o senhor já viveu isso, mas tem gente que chega perto de você com esse desejo. Eu quero ouvir, eu quero viver, eu quero ter. Então é o desejo de cumprir, é o desejo de receber, é o desejo de entrar. Esse desejo é manifesto justamente pela virtude, porque é algo desejável. Olha Mateus capítulo 15, verso 30. Olha quem era Jesus, gente. O homem chamado Jesus era fenomenal. O homem chamado Jesus, meu Deus, era tudo isso que o Júnior falou, com maior atividade ainda no reino espiritual. Você imagina quando Jesus chegava numa aldeia onde as legiões de demônios estavam em comando ali. O mundo espiritual o via. O mundo espiritual o conhecia. O mundo espiritual caía aos pés dele. Lá no capítulo 5, onde começamos a leitura, nós vamos ver ali, mas aqui em Mateus capítulo 15, versículo 30. Leia aí, Júnior, que versículo tremendo. Quem era Jesus? Mateus 15, 30. Vamos lá. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Cara, você está vendo aqui? E vieram a ele grandes multidões. Uma multidão soma 5.000, 6.000, grandes multidões. Meu irmão, não importava onde Jesus estava, e ele chegava e jogava os enfermos aos pés dele, nem chegava a falar assim, ó, o senhor pode curar, está aí. Jogava os paralíticos, jogava os surdos, jogava os aleijados, jogava os mudos, jogava os endemoniados aos pés dele. E aí está escrito que os lançavam aos pés de Jesus. O que você fala dessa palavra? E lançava aos pés, dentro da virtude que você está comentando com grande propriedade. Meu Deus. Assim, era tanta convicção, né, de quem ouvia falar de Jesus, que não existia limite, né? Esse versículo me arremete ao ilimitado, sabe? Quando você olha aqui, cara, e vieram a ele muitas multidões. Muitas multidões. Eles não vieram a Jesus, ao nome ou ao homem. Eles vieram à virtude que ele carregava. Vieram porque se eles viessem a Jesus como homem, eles não iam lançar ou jogar ou colocar aos pés, sabe? Ele colocou ali naquele lugar. Uma maravilhosa aqui agora. É muito forte, porque eles largaram junto aos pés de Jesus, porque se a gente voltar um pouco, a fama de Jesus em Marcos, quando fala em Marcos, se não me engano, 5, fala que uma mulher chega e toca na orla da veste, porque acreditava na virtude que carregava. Então, a fama puxa a história, a fama puxa a realização. Então, a fama que Jesus carregava, por isso que esses caras chegaram e jogavam aos pés, junto aos pés, porque eles sabiam que não precisavam de grandes coisas, grandes manifestações, porque a fama de Cristo era suficiente para realizar, porque eles conheciam o poder dessa virtude. Eles já ouviram falar e muitos já viram o poder dessa virtude. É interessante isso aqui demais, porque vieram a ele com grandes multidões que traziam consigo, as multidões traziam consigo. As multidões traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. Quem são esses outros muitos, cara? Leprosos, cancerosos.
Meu Deus. Estou falando de pessoas que eram portador da doença de hoje aí, leucemia, câncer no sangue, câncer de medula, câncer de pele e outros tipos de doenças, diabetes 1 e 2, crônica, ativa, a pessoa morrendo, e ele os curava. Ele não deixava um doente, que as pessoas chegavam ali na certeza absoluta, na convicção de que o milagre estava acontecendo, de que o milagre ia acontecer definitivamente. Que coisa tremenda esse versículo. Gente, o que, é que você acha, Júnior? Faz um comentário aí, porque daqui um pouquinho nós vamos entrar em oração. Deu uma caidinha aí a minha imagem, porque eu troquei a internet aqui, estava no outro roteador ali, que não é muito dos melhores, e aí eu voltei eu coloquei no bom aqui. Peço até desculpa ao pessoal aí, mas a gente tem que entrar nesse lugar, porque quando você olha aqui, cara, não era um desafio tão pequeno, sabe? A virtude de Cristo de uma forma tão poderosa e tão convicta que eles não olhavam o tamanho do problema, eles não olhavam o tamanho da circunstância, eles olhavam o tamanho da virtude. Quando eles olhavam aqui, que eles chegavam na presença dele, não era qualquer coisa, não eram pequenas coisas, não era dor de cabeça apenas, sabe? Eram sentenças definitivas, eram sentenças que eram irreversíveis. Aí você olha o versículo 31 desse 15 de Mateus, dizendo o quê? De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Júnior, uma aspa aí. Você sabe o que é esses aleijados? Esses aleijados, está dizendo aqui, eles recobravam a saúde. Sabe quem era eles? Pessoa que teve infarto e ficou com o palado paralítico, aleijado. Pessoas que sofreram a queda e quebraram a medula e agora não andava, era tetraplégico, paraplégico. Pessoas que tiveram derrame no cérebro, AVC, acidente vascular cerebral. Pessoas que ficaram defeituosos, aleijados, pela uma doença, pela uma queda, pela uma fatalidade, pelo acidente de caído de um cavalo na época, de um cavalo, de um camelo, de um animal, de um ambiente. Pessoas que sofreram em guerra e eram mutilados e agora chegavam ali aleijados. Isso aqui me chama, porque diz assim, os coxos andavam e os aleijados eram curados. Então, o que está dizendo, o cérebro era ressarcido, o coração era ressarcido, a medula junto. Meu Deus, nós podemos entrar em curas, milagres. Jesus Cristo, remanastes. Meu Deus. Como tu vê isso aí? É fenomenal isso aqui. Essa palavra aleijado, né? Ela abrange muitas coisas, né? Ela abrange muitos males, ela abrange uma gama muito grande de situações que nós vivemos hoje, né? Os aleijados. Se você pegar e ver um pouco além do que esses nomes, né? Essas coisas dizem, nós vamos entender vamos ir um pouco além para entender alguns outros tipos de cura, né? Porque você imagina quantos traumas, quantos medos, quantas ansiedades, quantas depressões esses que foram curados foram libertos, sabe? Eles carregavam sobre ele muito mais do que uma enfermidade física, muito mais do que um mal físico, porque eu fico imaginando esse versículo 31 acontecendo. Esse versículo 31 de Mateus 15 acontecendo, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Meu Deus do céu, eu fico imaginando
aquela pessoa que nunca pôde falar, abraçando o seu ente querido, dizendo palavras de gratidão, de amor, de vida, glorificando a Deus, sabe? Os aleijados recobravam, e é muito interessante que os aleijados recobravam sua saúde. Então eles voltavam à sua sanidade, eles voltavam, o rosto torto pelo AVC voltava ao normal, as paralisias mentais, as paralisias físicas provocadas pelo cérebro voltavam ao normal. E aí, de Aqueles repente, que nasciam com problemas encefálicos. Sim, aí de repente está todo mundo glorificando a Deus. A cabeça voltava para o lugar, normalizava o tamanho, os olhos. É exatamente isso. Sabe, a glória manifesta pela virtude, ela curava o externo visível e o interno para se falar, para se profetizar, para se proferir, sabe? Eles estavam totalmente libertos, então era uma nova vida, um novo patamar de ação. Não estou exagerando se órgãos, nasciam os órgãos que tinham sido arrancados. Meu irmão, mão que tinha sido mutilada, ela voltava. Era maravilhoso os órgãos, porque o servo de nascença do capítulo 9 de João diz que ele nasceu cego. Jesus construiu o olho e colocou nele 2 olhos, dentro feito de barro, e colocou dentro da cavidade, e ele enxergou. Cara, nós estamos falando aqui dos aleijados. Há uma diferença entre os coxos e aleijados. Paralítico, coxo e aleijado. E aí diz assim, e os coxos andavam, os aleijados eram curados, o mudo falava, o cego enxergava. Pessoa que nunca enxergou na vida, meu irmão. Gente, nós queremos entrar nessa live de uma maneira para operar milagres. Eu não estou aqui para sensacionalismo, nem o Júnior. Nós não somos pastores do sensacionalismo, nós somos pastores do milagre. Eu tenho experiência de grandes milagres, Júnior tem, por onde já passamos coisas, nós vamos contar em algumas lives para frente, mas por enquanto a gente quer falar hoje do mestre das curas, do mestre dos milagres, que fazia tanta coisa aqui que a gente poderia ler. Júnior, faz um comentário aí, alguma coisa a mais, porque estamos chegando para o fim. Eu acho, só para concluir essa parte aí, né, desse Mateus 15, no 32, depois que todos se glorificavam ao Deus de Israel, que os milagres aconteceram, que as pessoas estavam maravilhadas, diz assim, no 32, e chamando Jesus seus discípulos, disse-lhes, tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não têm o que comer e tal, tal, tal. Mas eu acho muito legal porque há uma persistência, né? Eles foram persistentes em crer na virtude. Muitas vezes a gente limita, a gente para, a gente deixa de avançar, porque nós achamos que tem que ser na hora e do jeito que a gente quer. No momento que eu quero, da forma que eu quero. Aqui, nesse capítulo, aqui nesses 3 versículos que a gente leu, você vê que as pessoas chegavam e jogavam aos pés de Jesus, deixavam aos pés de Cristo. E não era na hora ali, eu coloquei e saí curado. Não, houve um processo, houve um desejo, houve uma constância das pessoas em crer. Eu acho que o maior ponto para a gente alcançar os milagres, alcançar uma cura, seja emocional ou física, está nessa palavra, constância. É constante, ser constante, desejar constantemente, porque Jesus está dizendo, cara, eles estão aqui há 3 dias, eles sequer comeram. Muitos aqui não trouxeram comida, vieram com o que tem, do jeito que estavam, porque sabiam que encontrariam cura. Então, eles desejavam tanto que eles não olhavam para os seus relógios e falavam assim, cara, eu estou numa reunião daqui a pouco, eu tenho que ir para casa daqui a pouco, eu preciso que seja agora, Jesus, que eu tenho que ir em casa. Não, eles foram constantes. Eles desejaram, continuaram desejando e só paravam quando o milagre acontecia. Porque eles queriam, desejavam e corriam atrás disso para cumprir.
É o que hoje nós precisamos, né, gente? Gente, agora nós vamos entrar em oração. Vamos pegar os nomes que foram, Júnior, não sei se os nomes tem aí com você, de algumas doenças que estão sendo pedidas para ser orado. Nós vamos participar neste momento. Você que ainda não escreveu, escreva seu pedido, que agora a gente vai entrar em oração. Vamos começar a quebrar o poder da doença, seja doença física, doença espiritual, doença mental. Vamos quebrar toda a cadeia. Compartilhe agora com seus amigos, parentes, para entrar no final dessa live debaixo do sobrenatural que estava sobre Jesus. Poder de curar estava com ele. E esse poder de curar está aqui exatamente agora, porque esse poder está delegado. Queria que o Júnior, antes de entrar no dia da gente ler isso, falar as orações, os nomes, você lesse Lucas capítulo 9, versículo 1, Júnior, Lucas 9, 1, e aí nós vamos entrar em oração. Lucas 9, 1 vai falar que essa autoridade está sobre nós, aqui e agora, e sobre você que está nos vendo. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre os demônios, sobre todos os demônios, para curar todas as enfermidades. Sobre todos os demônios. Então, essa autoridade que estava delegada, que estava com ele, está conosco agora. Então, a mesma autoridade que o Pai delegou para ele, com ele delega está conosco. É isso, Júnior? Isso. Então, convocando os 12, né, ele lhes deu-lhes a virtude e o poder. Então, deu para eles aquilo que era necessário para realizar. Então, expulsava sobre todos os demônios e para curarem todas as enfermidades. Todas as doenças. Então, não existe limite. Não. Coronavírus está no meio. A gente pode quebrar ele hoje aqui. Você tem alguns nomes aí de pedido de oração? Você ouviu alguns? Temos alguns aqui que a Jaque está ali escrevendo e me passando. Se a gente não falar todos, gente, sabe que também estamos orando, tá? Mas tem, acho que é Roberto, intestino e coluna, a Bia, depressão da irmã, Lourdes é câncer, a Marcelo, reconstrução cerebral, Bruno, também a UTI, né, cura. Vamos orando, gente. O poder de Deus está sobre a sua vida. Milagre está chegando na sua vida aí. Na sua casa agora, sua família. Caiu ali o Júnior, caiu a imagem dele, mas nós estamos aqui agora para orar sobre esses nomes que já foram recitados, tipo de doença. E nós vamos entrar para cancelar todas essas doenças agora. Todas essas moléstas, física, mental, espiritual. Sabemos que quando vamos orar por doença, o inferno se estremece, as forças do inferno se manifestam e a ira do diabo fica muito grande. Essa não é uma live simples, é uma live de grande poder de Deus para a operação de milagres. Então não é uma coisa muito fácil, por isso a gente está aqui hoje enfrentando uma guerra, enfrentando uma batalha. Estamos na frente de um campo de guerra agora, porque demônios de doença, demônios que assolam as famílias, espírito de treva, eles se manifestam muito violento para tirar a sua paz. Então nós estamos aqui criando uma guerra contra tudo isso. Por isso que a imagem do Júnior caiu devido a essa situação. Mas nós vamos entrar em oração. Júnior voltou. Júnior, é porque este é um momento muito delicado. É um momento de guerra mesmo. Essa não é a live comum. Nós estamos debaixo de um poder sobrenatural para curar as pessoas. Então conclui aí, porque nós temos 5 minutinhos. Igual eu estava falando, né? Algumas pessoas aqui mandando. Questão de intestino, coluna, depressão, câncer, doenças degenerativas, reconstrução cerebral, UTI, cura,
curas na UTI, livramentos de pensamentos, drogas, libertação do filho, curas, mais curas que estão pedindo, síndromes, depressões, hérnias, dores, câncer. Então, são muitas as doenças que têm afligido o povo de Deus. Então, assim, vamos orar para que essa cura chegue, né? Para que seja curado. A Jaque está separando aqui, ó, gente. Nós estamos com os papeizinhos aqui, com os nomes certinho. Não vou citar nome porque tem bastante gente, mas tá na minha mão aqui. Meu pai vai estar. Enquanto meu pai ora, daí eu vou orar aqui também com a mão sobre o papel aqui, com os nomes. Então, coloca a mão aí, Júlio. Coloca a mão aí. Espírito de Deus, nós entramos em oração agora para desalojar a doença desse corpo, onde essa doença está alojada agora, toda a enfermidade, seja física, naquilo que foi lido, naquilo que está sendo recitado pelo Júnior ali embaixo das mãos dele, doenças espirituais, seja qual for, agora vai cair por terra, doenças sociais, doenças mentais, toda sorte de doença. Jesus, o Senhor curou a todos com a autoridade que estava contigo. A virtude estava no Senhor para curar. E essa virtude está aqui agora para arrancar essa doença. Entre em oração, Júnior, ele faz uma oração. Senhor, nós queremos declarar, Pai, a cura sobre essas pessoas. Senhor, que derrama glória na virtude que há no Teu nome, a virtude condicionada por Ti, ó Deus. Nós declaramos, Senhor Deus amado, a cura agora sobre esses nomes, Deus. São tantas as pessoas, Pai. São tantas as pessoas, Senhor, nós estamos declarando agora a cura. Agora, em nome de pessoas Jesus, curadas, libertas, Senhor. Tudo aquilo que está sendo falado, que foi declarado sobre esses papéis, Senhor, nós declaramos curados agora, curadas agora. Famílias libertas, famílias abençoadas, pessoas que estão escrevendo, que estão mandando, pessoas que estarão ouvindo isso depois. Nome que estão passando aqui na tela agora. Onde a minha voz chegar, a voz vai chegar. Senhor, onde o clamor chegar, a virtude assim chega. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Reveste com o teu sangue, Deus. Reveste, cobre com o teu sangue. E declaramos um milagre agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada. E nós ouviremos os testemunhos da cura em nome de Jesus. Aleluia. Gente, este é o momento onde o milagre entra na sua vida. Nós tivemos guerra aqui porque é uma live diferente. É uma live onde os espíritos malignos não querem a sua cura, não querem que você seja restaurado, não querem a sua saúde. Então, nós tivemos dificuldade porque a rede social é tudo internet e às vezes desconecta. Mas nós vamos trabalhar melhor. Sexta-feira nós voltaremos com essa live, a segunda sexta-feira, aonde vamos destruir todo o poder de treva, toda a doença. Júnior, falta um minuto. Deus te abençoe. Vai. Deus abençoe aí, gente. Foi muito bom. Espero que as palavras sejam declaradas. E creia nessa declaração. Deus abençoe vocês. Eu vou sair daqui. Um beijo. Fui. Pai, Júnior. Deus abençoe, gente. Então, eu quero convidar você para amanhã. Para amanhã, não, segunda-feira, à noite, no Sobrenatural, estaremos com a Casa de Recuperação, Pastor Selmo, lá do Espírito Santo, e vai ser fogo alto e óleo puro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.